E aí, tudo bem com você? Meu Deus, a vida de professor de direito penal e de quem trabalha na área criminal não está fácil. Esse ano, olha só, nós tivemos vicaricídio, nós tivemos a lei antifacção e agora alterações trazidas por uma lei que entrou em vigor agora, dia 4 de maio de 2026, tá? 4 de maio de 2026, vulgo ontem, né? Ontem entrou em vigor essa lei e eu vou trazer para vocês, explicar aqui as diferenças, né? Como esses crimes patrimoniais estavam descritos, nós tivemos alteração de pena, nós tivemos inserção de causas de aumento, qualificadora, modificação no furto, no roubo, no estelionato, na receptação. Então, vamos dar uma abordada geral nisso tudo aqui, trazendo informação para você. Bacana? Então, só vou passar para a lousa aqui, para a gente poder fazer a nossa transição. Vem para cá. Isso, muito bom. Então, vamos começar aqui vendo o nosso querido furto. O que mudou no furto? Vamos dar uma olhada aí no crime de furto, artigo 155 do Código Penal, artigo 155 do Código Penal. Logo no caput nós temos uma alteração importante, a pena que era de 1 a 4 anos, reclusão de 1 a 4 anos e multa, agora passou de 1 a 6 anos. Então nós tivemos um acréscimo aqui, olha só, de mais 2 anos, né? Então de 1 a 4 passou para 1 a 6 anos, né? Um acréscimo de 2 anos no crime de furto. No parágrafo 1º, né, o crime praticado durante, né, o repouso noturno, o famoso repouso noturno, antes a pena, né, a majoração, a causa de aumento aqui de 1/3, agora nós teremos causa de aumento de metade. Então a pena será incrementada em 50% quando o furto for praticado durante o repouso noturno, com todas as suas questões jurisprudenciais, se o imóvel tem que estar vazio ou não, se pode praticar no comércio ou não, ou até mesmo contra bens que estejam ali na via pública durante o repouso noturno. Tá? Então, seguindo aqui, ó, o artigo 155, parágrafo 4º, né, a forma qualificada do furto. Antes nós tínhamos uma pena de 2 a 8 anos e o legislador não mudou, ó, 2 a 8 anos. O que aconteceu é que nesta qualificadora, que foi trazida aqui, olha, em 2025, né, então o furto praticado contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, Estado ou município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. O que aconteceu é que lá em 2025 o legislador esqueceu de colocar, olha só aqui agora, ó, Distrito Federal, tá? Então houve a inserção agora pela Lei 15.397, né, que entrou em vigor dia 4 de maio de 2026, aqui o Distrito Federal para esta qualificadora do furto. Temos também seguindo, né, a outra qualificadora aqui, parágrafo 4b, né, do furto, olha só. Então, o furto cometido fraude, né, por meio de fraude no meio eletrônico, né, furto mediante fraude eletrônica. Olha só, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Opa, aqui olhando para a novidade, tivemos um incremento de 2 anos na pena máxima. Agora, esta modalidade de furto digital aqui passou a pena de 4 para 10 anos, novidade aqui. Tá? E aí nós temos a descrição, né, que é aquele furto lá, mediante fraude que é cometida por meio de dispositivo eletrônico, informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso ou por qualquer meio fraudulento análogo. Então, a alteração aqui foi o incremento de mais 2 anos na pena máxima para esta modalidade de furto. Seguindo, parágrafo 5º, aquela modalidade de furto quando há subtração de veículo automotor e esse veículo ele é levado ou para outro estado da federação. Então, um carro, um automóvel, né, um veículo automotor furtado em São Paulo, por exemplo, é levado para o Paraná, é levado para o Mato Grosso, é levado para Minas Gerais, é levado para o Rio de Janeiro, estados que fazem aqui fronteira com o estado de São Paulo. Isso já é suficiente para caracterizar essa modalidade de furto, tá? E agora, este tipo de furto tem uma pena que vai de, né, ele tinha uma pena de 3 a 8 anos, agora, ó, novamente aqui um incremento de mais 2 anos na pena máxima. Agora vai de 4 a 10 anos
e multa, né? Ó, acrescentaram multa também aqui, a prestação pecuniária financeira que não estava prevista, né, na legislação anterior. Então vamos seguir aqui. Que mais que nós temos? Blá, blá, blá. Mais aqui, ó, ainda no furto, né? Novamente, a Lei 15.397 de 4 de maio de 2026, frisando isso. Então, o antes e o depois seguindo. Parágrafo 6º. A questão da subtração do semovente domesticável para a produção, né? Animais que são criados aí para o abate e consumo humano. O furto que era praticado com o animal inteiro, abatido ou dividido em partes dividido em partes no local da subtração. Esse crime é muito cometido aí pelo interior do Brasil, nas fazendas, né, que criam animais para corte, então os bovinos, os caprinos, os suínos. Então acontece de subtração, encostar o caminhão, levar, né, boizinho, porquinho, cabritinho, ou então abater no próprio lugar, ali destrinchar o animal e levar as partes dele. Então a pena era prevista de 2 a 5 anos. E agora o que nós tivemos? Né? Continua a forma qualificada, só que agora com a pena de 4 a 10 anos e multa, acrescentou multa, e aí nós tivemos uma divisão em incisos. O inciso 1 permaneceu aí a questão do semovente, né? Igualzinho ali o que está no parágrafo 6º. Só que aí foi incrementado, e essa é a novidade, que também agora é qualificado com pena de 4 a 10 anos e multa. Olha lá, a subtração de aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil, né, notebooks, ou tipo prancheta, provavelmente o legislador aqui se referindo ao tablet, né, ou de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. Então, aqui fica uma fórmula aberta, o legislador quando deixa assim, justamente porque ele não tem como prever, né, agora, neste momento, outros dispositivos que podem ser criados aí pela engenhosidade tecnológica do ser humano, tá? Então, tá aqui, isto é novidade, ó, agora furto de celular passou a ser qualificado com pena de 4 a 10 anos e multa. De computador, inclusive notebooks, computadores portáteis, né, ou do tipo prancheta, como a gente fala aí, os tablets e outros tipos de dispositivo eletrônico. Bacana? Parágrafo 7º do furto. Olha quantas alterações no furto. Parágrafo 7º. A pena de reclusão de 4 a 10 anos, né, de 4 a 10 anos aqui, e multa, isso foi mantido, ó, 4 a 10 anos e multa, se a subtração for. Então, o que o parágrafo 7º dizia? A subtração de explosivos ou de acessórios, né, de mecanismos, por exemplo, detonador, que pode ser usado no explosivo, enfim. Então, o parágrafo 7º ele trazia a qualificadora para esse tipo de subtração. Não o emprego do explosivo no furto, mas a subtração do próprio explosivo e de acessórios, mecanismos utilizados aí para depois explodir alguma coisa, né? Caixas eletrônicos, que é o que mais acontecia. Então, isso continua aqui, só que agora como inciso 1. E criaram um inciso 2º aqui, ó. Também agora é qualificado com pena de 4 a 10 anos e multa. A subtração de arma de fogo. Então, furto de arma de fogo foi inserido agora como uma forma qualificada. O parágrafo 8º, ele foi inserido em 2025, né? E ele traz aqui o furto quando ele é praticado, né? Subtração, pena de 2 a 8 anos e multa, quando aquela situação de subtração de fios, cabos, equipamentos de utilização para fornecimento ou transmissão de energia, ou seja, da estrutura essencial, né? E a nova lei, ela simplesmente manteve, né, este parágrafo 8º, comparando aqui, nós não identificamos nenhuma modificação. Então, foi só a reafirmação do parágrafo 8º, o legislador manteve. Legal? Então, vimos o furto, vamos ver agora o roubo, né? O que mudou no roubo? O furto foi bem extenso. Vamos ver no roubo. Começamos pelo caput, né? O roubo simples, que tinha uma pena de 4 a 10 anos, agora tem uma pena de 6 a 10 anos, né? Então, nós tivemos incremento aqui de 2 anos na pena mínima, na pena abstrata mínima, né? De 6 a 10 anos e multa, antes era 4 a 10 anos e multa, tá? Então, aqui incremento de pena, antes e depois da Lei 15.397,
que entrou em vigor dia 4 de maio de 2006. Por que eu estou ressaltando o tempo inteiro? Tomem cuidado com questões de retroatividade. Isso pode cair na sua prova da OAB, isso pode cair no seu concurso público, o examinador montando questões, utilizando a data, né, para aferir o seu conhecimento sobre conflito de lei no tempo, retroatividade, etc. Vamos ver o parágrafo 1º A, perdão. A pena de reclusão de 6 a 12 anos é multa, né? Não mudou aqui. Novamente, né? Agora o roubo praticado contra bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, Estado, município, etc. Né? Essa qualificadora tinha sido incluída pela Lei 15.181 de 2025 e agora o que o legislador fez? Ele aproveitou tanto como lá no furto como aqui para inserir o Distrito Federal, porque ele não tinha feito isso na redação original. Perceberam, opa, faltou o Distrito Federal aqui, né? Que mancada, né? Olha só que doideira, né? O Congresso Nacional, né? Brasília, né, fica lá dentro do Distrito Federal e eles acabaram, quando fizeram a lei em 2025, esquecendo do Distrito Federal. Acontece, né? Seguindo aqui, ó, parágrafo 2º, majorante, né, causa de aumento de pena no roubo. Então nós temos aqui, ó, 1/3 até metade, né, ali uma série de majorantes previstas no parágrafo 2º e o legislador incluiu mais duas. A novidade aqui, ó, 9ª e 10º, né, inciso 10 aqui. Se a subtração for de aparelho e telefonia celular, olha lá, aquela mesma situação do furto, agora veio aqui para o roubo, né? Subtração de aparelho por roubo, mediante roubo, violência, grave ameaça. Subtração de aparelho celular, computador, inclusive no tipo prancheta ou de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. A mesma coisa que eu falei para o furto, valendo aqui agora para o roubo, e incluíram também como causa de aumento a subtração de arma de fogo. Cuidado, porque a norma está falando arma de fogo. Né? Nós temos outras situações aqui que falam da arma branca. Né? Então, a arma branca é aquela arma que ela foi pensada como um instrumento, né? Um artefato, eventualmente para combate, mas ela não é de fogo. Só lembrando, classificação arma própria, arma imprópria. Arma própria são artefatos que foram construídos, elaborados para combate, né? A arma imprópria, aí sim eu posso usar qualquer outro instrumento que pode ser utilizado como eventualmente uma arma. A faca de cozinha, ela não foi pensada para combate, ela foi pensada para culinária, mas eu tenho como ameaçar alguém, tirar a vida de alguém com uma faca de cozinha. Já o que seria uma arma própria? Espada, punhal, né? Esses artefatos que foram pensados para lança, pensados para combate. Bacana? Me desculpe. Pensado para combate. Vamos lá. Famoso parágrafo 3º do 157, que traz ali a previsão, né, do crime qualificado pelo resultado. Crime qualificado pelo resultado, ou seja, o roubo, né, que ele tem um resultado agravador, né, que pode ser a lesão corporal de natureza grave, lembrando que lesão corporal de natureza grave é aquilo que está previsto no artigo 129, parágrafo 1º e 2º do Código Penal, e o resultado morte, o famoso latrocínio. O que nós tivemos de mudança? Né? Na lesão corporal não alterou nada, porque o inciso que estava alterando a pena foi vetado pelo presidente da República. Não sabemos se esse veto, né, vai cair ou não. Pode ser que o Congresso Nacional, analisando, ele tem que analisar os vetos da presidência, ele derrube esse veto. Tá? Mas por enquanto está vetado. E no caso da morte, no caso do latrocínio, o que mudou? Nós temos agora a pena, antes era de 20 a 30 anos e multa, agora a pena foi para 24, né, a 30 anos. Então, a pena mínima foi aumentada em 4 anos para o latrocínio. Pena mínima de latrocínio agravada, majorada, em 4 anos agora. Essa é uma mudança significativa aqui no caso do roubo. Que mais que nós temos então? O famoso estelionato 171. Olha lá, o nosso querido 171, né? Aí utilizado... outro dia eu descobri, conversando com os alunos na sala de aula, tô ficando velho, né? Pessoal, vocês já ouviram falar a expressão? Pô, fulano é um chavequeiro. Fui usar isso, a turma deu risada, nem sabia o que era, né? Ser professor tem isso. Eu sou professor de Direito Penal há 21 anos,
os alunos têm sempre a mesma idade, 18, 19, 20, 21 anos, e eu estou envelhecendo. Então, tem que adaptar a gíria aí da moçada, né? Vamos dar uma olhada, então, no 171, o que mudou? Nós tivemos de cara uma adequação aqui na pena, né, no tipo penal secundário do estelionato simples. Por quê? Então eu falava de pena de 1 a 5 anos, continuou 1 a 5 anos. Mas aí tinha aquela parte da multa que falava em 500 mil réis e 10 contos de réis, né? É uma moeda muito antiga, estava bem fora do contexto aí do Código Penal, então alteraram isso, aproveitaram a lei para corrigir. Uma correção sutil aqui. A pena continua de 1 a 5 anos, de repente poderia ter sido até majorada. Mas enfim, novidade. Dentro das modalidades de estelionato por equiparação, quando a gente fala defraudação de penhor, defraudação de quantidade, qualidade da coisa, enfim, todas aquelas formas equiparadas que nós temos ali no artigo 171, acrescentaram agora lá, aquele que faz a cessão de conta laranja, aquele que vai ceder gratuita ou onerosamente conta bancária para que nela transitem recursos destinados ao financiamento de atividade criminosa ou que dela seja fruto. Então, cede gratuitamente ou onerosamente conta bancária para que nela transitem recursos destinados ao financiamento de atividade criminosa ou que dela sejam fruto. Então, é aquela situação no estelionato do indivíduo que empresta a conta bancária para que os golpes sejam praticados e o dinheiro transite pela conta dele, tá? Então, agora entrou na forma de estelionato por equiparação. E aqui, pessoal, uma modificação sensível, porque em 2019, com o pacote anticrime, a ação penal no estelionato, ela saiu do padrão de pública incondicionada, ou seja, o Ministério podendo agir sem qualquer manifestação da vítima. Em 2019, ela mudou para ação penal pública condicionada à representação e tinha algumas ressalvas ali, né, algumas situações de ressalva. O que aconteceu? Aquele parágrafo 5º que trazia essas ressalvas, ele foi revogado. Então, o que aconteceu? A ação penal agora voltou a ser como padrão no estelionato pública incondicionada, ou seja, Ministério Público não depende de nenhuma representação da vítima, nem nenhuma manifestação positiva da vítima para agir, para manejar a ação penal, tá? Então, cuidado com isso, porque quando houve a alteração, teve uma série de discussões temporais, né? Retroage, não retroage, é norma mista, né? Ela é mista de direito processual, de direito penal, ou é só de direito penal, enfim. Né? Então, toda essa discussão pode ser que esses debates voltem a acontecer por conta do restabelecimento da ação penal pública incondicionada, tá? Seguindo, então, aqui ainda no estelionato, olha só, forma qualificada, né? A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, não mudou do lado de cá, né? A fraude eletrônica, o estelionato eletrônico praticado pelos meios informáticos, redes sociais, né? Contatos telefônicos, envio de correio fraudulento, isso aqui virou uma praga, a quantidade de vítimas desse tipo de situação. O que tem de novidade aqui, Salim, né? Esse tipo penal foi incluído em 2021 e agora houve aqui essa inserção, né? Olha lá, vou ler o tipo penal inteiro. Então, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento e agora, duplicação de dispositivo eletrônico ou aplicação de internet ou por qualquer outro meio fraudulento. No próximo slide vamos entender o que está em vermelho. Eu dividi aqui para a gente entender. Então, olha lá. Qual é a questão aqui? Duplicação de dispositivo eletrônico. Refere-se ao famoso SIM, né, de chip, swap ou clonagem de chip ou de aparelho. Olha lá, o criminoso consegue transferir o número de um telefone da vítima para um novo chip ou espelhar o dispositivo, tá? Então, agora isso está previsto como forma qualificada. Ou então, né? Olha lá, duplicação de aplicação de internet, que é o sequestro de conta, né?
o sequestro de conta que é comum acontecer em contas do WhatsApp, contas do Instagram, quando a gente não coloca aquela senha, né, de dupla verificação, aí fica mais fácil para o indivíduo sequestrar a nossa conta e passar a utilizá-la aí pedindo dinheiro, enfim, agindo como se fosse a vítima, né? Então, olha lá, não se trata necessariamente de copiar o código-fonte do aplicativo, mas de espelhar a conta da vítima em outro aparelho. O exemplo mais clássico, né, quando o golpista pede código de ativação do WhatsApp e passa a usar a conta em seu próprio celular. Ele clona a sua conta, né? Um golpe muito utilizado atualmente. Bom, estelionato era isso, vamos para a receptação animal. O que mudou? Aqui é uma modificação simples, né? A gente pode, aliás, são duas, né? A subtração aqui, né? Aliás, perdão, a receptação, né, daquele semovente domesticável para produção, né, que nós vimos lá no furto. Antes a lei previa uma pena de 2 a 5 anos e agora com a lei 15.397 de 4 de maio de 2026, a pena foi majorada para 3 a 8 anos. Essa é a primeira modificação. E a outra modificação importante, ó, o legislador incluiu a receptação do animal doméstico, o nosso pet, o nosso querido animalzinho de estimação, nosso gatinho, cachorrinho, enfim, né? Bom, pessoas têm animaizinhos, outros animaizinhos de estimação, então o nosso querido pet, né? Aí inserido agora também dentro da qualificadora da receptação. Então, receptar depois do crime anterior estes animais, agora vai dar uma pena de 3 a 8 anos e multa, tá? Então, aqui fiquem atentos para essa modificação, tanto no intervalo da pena mínima e máxima aqui no tipo penal secundário, quanto, né, a relação do animal doméstico. E o último crime, aí saiu dos crimes patrimoniais, né, a interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, né? Então tá aqui o tipo penal, ó lá. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radioelétrico, radiotelegráfico ou telefônico e impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Então, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, o que nós tínhamos aqui, ó? Nós tínhamos a aplicação, né? Aqui, desta pena de 1 a 3 anos no tipo simples e agora passou para 2 a 4 anos e multa. E no parágrafo, que é a causa de aumento, houve aqui uma divisão em incisos, né? Aplica a pena em dobro agora, né? Continua, né? Era dobro, continua em dobro, por ocasião de calamidade pública, mediante subtração, dano ou destruição de equipamento. E aqui vem, ó, instalado em estrutura utilizada para prestação de serviços de telecomunicações, tá? Então agora nós temos esse incremento aqui, né, o que está em vermelho no caso do tipo do 266, né? Então alteração tanto no intervalo de pena quanto aqui na própria descrição do tipo penal. Bacana? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar aqui para mim. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Opa, perdão, estou aqui viajando. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa sorte nos seus estudos. Se você gostou, deixe o seu comentário, né? Passa adiante aí essas informações, porque isso é muito importante. E, se possível, deixe comentários. O que você achou das mudanças? São importantes? Não são importantes? O que você achou de tudo isso? Bacana? Então, um grande abraço e até a próxima.